A gente já desistiu do Felizes para Sempre faz tempo. Mas ficar junto, para além das parcelas da última viagem de férias ou do financiamento do carro, tá cada vez mais difícil. A verdade é que são séculos de histórias amorosas que terminam quando o casal finalmente fica junto e ninguém se dedicou a fazer a segunda, a terceira, a quarta ou 18ª temporada dessa saga familiar chamada Relação a Dois. Ninguém nos ensinou a fazer manutenção e a pensar nesse novo ser que nasce a partir do momento em que a gente decide se unir com alguém. Sim, porque é como se o casamento fosse uma terceira instância, como se essa relação fosse uma terceira pessoa e que, como qualquer pessoa, cresce, se transforma, se machuca, tem dias calmos, turbulentos, períodos cheios de energia e períodos desanimados, apáticos. Como fazer as relações durarem e valerem a pena? Porque ninguém quer ficar em relações tóxicas, abusivas, desgastadas e acomodadas. Mas sinto que estamos tão ansiosos, autocentrados e defendidos, que muitas vezes não damos tempo nem chance para a construção e reconstrução desse tão sonhado projeto de amor. Para trazer caminhos possíveis para esse amor mais perene, longevo e múltiplo, eu tenho a honra de trazer ao videocast Amores Possíveis Luiz Madeira, terapeuta pessoais, de casais, familiar, à frente do podcast New Me, que tem falas lindas aqui no Amores Possíveis, que eu vou colocar os links aqui, e hoje vem nos agraciar com um pouco dessa experiência clínica de tantas travessias de casais por novos mares, maremotos e mudanças de marés. Lô, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu te agradeço também, é uma honra. Você falou uma honra, achei pesado, né? Honra. Mas é uma honra estar aqui com você também. Eu espero, você falou das travessias, eu digo, tomara que eu traga as travessias e travessuras, né? Ah, maravilhoso! Dos casais, mas é um prazer muito grande mesmo, sabe? Eu gosto muito de conversar com você, muito mesmo. Eu também amo. Lô, eu sinto que a gente tem sustentado essa felicidade do amor cada vez menos. Parece que tem uma intensidade toda no começo do romance. Sim. Uma animação no começo da construção desse projeto de casal ou de família, mas que logo é atropelada pela frustração, pela burocracia ou por uma calmaria que é lida como tédio e privação. Uhum. Você percebe isso nos casais? E por quê que esse bem-estar e essa felicidade amorosa estão durando cada vez menos nas relações? Eu acho que a gente tem uma mudança radical do papel da mulher. Então, o casamento patriarcal é um casamento muito diferente do casamento atual, porque tinha toda uma lógica, a paixão, namoro, noivado, casamento, e depois uma estrutura que tinha uma funcionalidade e tinha uma mulher muito imbuída da missão de fazer acontecer. Então, ela abria mão do gosto dela, das opiniões, muitas vezes. Então, eu acho natural que a gente esteja no auge de um questionamento no relacionamento amoroso, falando do casamento heteronormativo, muito por causa da mudança de paradigma do feminino, na minha opinião. Aí vamos considerar que tudo isso já está sendo levado em conta. Eu acho que tem a questão, sempre teve, né? O que é novo é impactante. A gente hoje tem uma vida muito cheia de estímulos, né? A competição dos estímulos da vida com a intimidade, para mim é um negócio assim, impressionantemente intenso. Então, como competir quando há tantos estímulos na vida de duas pessoas? Então, a tendência é haver uma saturação de conteúdo, de presença, de palavras, de fala. E aí eu acho que isso, de uma certa forma, nesse momento, na contemporaneidade, eu acho que indispõe para negociar essa manutenção, né? Então, eu sempre digo para os casais assim, já inventaram tudo. Faz 40 anos que eu converso com pessoas, tanto que eu vou fazer 67 anos esse ano, eu digo que são 134, que eu acho que é o dobro, né? De tanto que eu conversei com pessoas nesses últimos tempos, vi todas as mudanças, mas não inventaram nada ainda para substituir o diálogo. E para mim o diálogo está cada vez mais difícil por causa disso, porque é cansativo, porque envolve
um trampo, de conversar, dialogar. Então, eu acho que a gente tem hoje atualmente, eu acho que a guerra de estímulos é uma guerra quase impossível de ser ganha pela intimidade, pelo diálogo, que às vezes é cansativo, às vezes, né, dá trabalho se relacionar. Então, eu acho que é um pouco por aí. Faz sentido para você? Sim. Você sente que esses estímulos, eles têm a ver com esse processo de recompensa imediata? Eu li recentemente o Nação Dopamina, eu venho falando muito disso nos últimos episódios. Então, do quanto esse fervor do novo, seja o Tinder que eu tenho escondido do marido, seja o flerte que eu tenho no happy hour do trabalho, ou até mesmo a turma da bicicleta que eu faço, que é um tesão, porque eu ando de bicicleta 4 da manhã, e aí eu vou até Campos do Jordão. Essa intensidade toda é colocada como algo que me dá mais prazer e mais vida, e aí a relação conjugal acaba sendo colocada como o espaço da burocracia, do dever e da castração? Pode ser, mas eu imagino que a gente precise reinventar o amor dentro desse contexto de excesso de estímulos. Então, para se buscar uma evolução de uma relação nos modelos da intensidade que a gente acha que deveria ter, a gente vai ter que repensar o amor, né? Então, se há toda essa recompensa imediata na vida, porque isso também cessa, né? Todos esses estímulos também, eles se gastam, né? A gente não vai conseguir ficar o tempo inteiro eufórico, excitado. Então, se a gente, ao longo da vida, estiver fazendo tudo isso com mais individualidade, as pessoas vivendo essas coisas dentro de um relacionamento, vivendo também individualmente dentro da relação, e esse amor conseguir, essa história de amor conseguir ser menos adubada por uau, né? Uau, que coisa, que incrível. Eu acho que a gente vai ter uma negociação muito boa, né? De uma forma de repensando o relacionamento, que não quer dizer, que as pessoas se apavoram quando eu digo isso, assim, quer dizer que quando eu falo amor de parceria, no lugar do amor romântico, só parceria não, né? Parceria é muita coisa. Então, talvez a gente consiga inventar essa estimulação, essa recompensa juntos e, eventualmente, muitas vezes também sozinhos, mas sim, eu acho que há um vício na recompensa, né? Tá cada vez mais difícil viver alguma privação, a relação amorosa de longa duração, ela vai ter o tédio. Eu acho que a gente vive um momento de pavor ao tédio, o que é preocupante, porque não sei onde é que tem uma vida sem tédio, se for uma vida estável, mas é isso, o tempo todo vendo as recompensas imediatas, vivendo isso, sim, eu acho que pode causar uma grande lesão. E talvez buscar, né, o caminho seja buscar como viver uma história que não é totalmente eufórica, né, não buscar essa euforia o tempo todo. Eu queria aprofundar nesse caminho do tédio, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas batem nessa tecla de que a rotina é uma das coisas que acaba com a relação, e aí eu vejo pessoas recém-separadas que falam, olha, nunca mais vou casar e morar na mesma casa, porque é isso que aniquila a fantasia. Eu trago muito aqui esse exemplo que tem um amigo que fala, eu separei porque meu casamento virou uma microempresa. Sim. Então, quando eu vi, tava eu e ele falou, a gente se amava. Mas, de repente, era o dia inteiro resolvendo o pepino dos 2 filhos, sim, de quem pagou IPVA, de se programou as férias. Por que a rotina ainda parece algo tão avassalador para o amor, sim, e não como algo que pode contribuir para a construção de algo que é, sim, perene, perfeito, e de uma base sólida para eu poder experimentar e ter para onde voltar, né? Como encarar a rotina não como prisão e tédio, ou até como encarar o tédio como algo natural, não, e não como algo aprisionante, né? Destrutivo. Eu acho que quando a gente se queixa da nossa rotina, e aí eu quero fazer um recorte de classe social, né, também, né? Perfeito. Porque uma coisa é a rotina de um grupo, outra coisa é a rotina de outro grupo. Então vamos considerar, né, o público que a gente está se dirigindo aqui, num recorte de classe média. Então, quando a gente se queixa dessa rotina, talvez haja nessa queixa uma incompetência nossa de construir algo na nossa rotina
que seja bom, né? Não que seja eternamente gratificante. Então, mas o que acontece? A rotina, por exemplo, com 2 crianças pequenas, é muito avassaladora mesmo, né? Com a gravidez de uma mulher puerpério, uma criança pequena, muita gente, muitos casais, né, não tem rede de apoio. Então, eu acho que a rotina é uma questão a ser cuidada. Por que a gente está buscando? A gente tem épocas na vida que a gente está buscando uma coisa que não é para aquele momento, né? Então, numa monogamia fechada, o casal resolveu ter filhos, né? Um casal ou de 2 mulheres ou 2 homens, ou uma mulher e um homem está ali. É tempo de dar uma parada ali, né? E criar uma rotina para gerar segurança, para gerar estabilidade. Mas eu acho que a gente... para mim é um mito do amor romântico que diz que a rotina não ia chegar, né? Porque ela vai. E eu vejo muita gente sofrendo porque perdeu a rotina, né? Bendita rotina que me permitiu estar aqui hoje como eu planejei, né? Porque se tivesse acontecido um acidente, tivesse acontecido uma quebra, mesmo que... Como a gente não vê muita quebra de rotina por muitas surpresas incríveis, então, às vezes, quando os casais estão em crise, eles dizem assim, puxa, que saudade da rotina, né? Então, essa fobia ao tédio e essa avidez pela novidade compromete a forma que a gente vive a rotina. A nossa incompetência para reformular a rotina, né? Porque a gente podia parar, a vida é nossa, a gente podia fazer coisas como quando a gente era adolescente, fazer coisa fora do dia, né? Não pode. O sexo, às vezes, também, né? Que, embora eu seja muito a favor das pessoas combinarem os rolês, combinar as coisas, mas repetir. Então, eu acho que a rotina não é o grande problema. Às vezes, até a rotina dá uma estabilidade no relacionamento, mas, de novo, porque se vai para uma história de amor buscando uma super emoção, né? O tempo todo, né? E aí não vai acontecer desse jeito, né? E aí você vai ter que ter uma novidade o tempo todo e uma pessoa não consegue emitir novidades para outra o tempo todo, nem por muito tempo. Eu lembro que eu entrevistei no final de 2022, eu fui para Nova York, eu conversei com a Ellen Fisher, Sim. que é uma antropóloga que foi fazer uma pesquisa junto com neurocientistas com casais que estavam muito tempo juntos e felizes. E ela falava muito isso sobre fazer coisas novas junto, como forma de se reapaixonar, mas pensar o novo no cotidiano. Porque eu sinto que talvez o que faça a gente separar a coisa da rotina e da paixão é pensar que o novo vai ser só a viagem de férias para Búzios. Sim. Ou vai ser aquele dia que eu vou fazer um mega programa no lugar, jantar caro, que você não vai conseguir sustentar. E talvez a novidade seja... Vamos escolher a primeira receita que aparecer aqui, a gente vai ter que fazer, sem saber fazer? Ou vamos hoje dançar na sala? Que coisas de brincadeira e fantasia, porque eu sinto que a gente vai perdendo a fantasia. E esse flerte mesmo, né? No casal. Você acha que a gente tem que voltar a fazer para manter um relacionamento bom? Eu acho que, de novo, vou fazer um recorte de novo agora, que é o de gênero, né? Como 2 pessoas estão juntas e elas, com o tempo, elas vão mudando, né? As expectativas mudam. Então, a primeira coisa para mim que alinha expectativas, que alinha um possível reapaixonamento, é o diálogo, né? Ainda é o velho diálogo, que nunca inventam nada para substituir o diálogo. Então, eu fico preocupada se a gente pensar que tem alguma fórmula para manter a paixão. Para começar, eu questiono se hoje em dia existe paixão. Para mim, a paixão é um construto sociocultural que para mim está em desuso. Por que está em desuso? Ai, que maravilhoso! Eu acho que a paixão, eu só vejo paixão, e tudo bem não ter paixão. Para mim, a paixão, ela vem de uma era quando o sexo era proibido, o amor era proibido. Eu continuo vendo apaixonamentos em relacionamentos proibidos, mas com essa fluidez que hoje em dia, né, culturalmente a gente vive. Não sei por que alguém se apaixonaria por algo que está ali, né? Mas isso não quer dizer, eu vou usar outra palavra assim, não quer dizer que não haja encanto com isso. Então, essa paixão, assim, meu Deus, quando eu vejo a pessoa, eu fico
Isso não, por que se teria, né? Eu me lembro de um tempo, né? Já estou há muitos anos sentada numa cadeira de consultório, assim, eu acho que eu não amo porque eu não me apaixonei. Não me apaixonei, portanto não amo. E hoje em dia eu acho que a paixão por uma pessoa, eu só vejo em contexto de proibição. Então, mas vamos lá, construir uma história que começa com encantamento, com atração física, que é muito importante, com um monte de coisas, com afinidades de conteúdos e tudo mais, e a partir daí a gente dialogando esse dia a dia, né? Inventando, sonhando juntos. Acho que um sonho, eu fico impactada como é que um sonho pode unir duas pessoas que estão há muito tempo juntas, né? É impactante para mim, só que é muito difícil a gente dizer sonhe, né? Como você vai sonhar, né? Assim, mas sonhar com alguma coisa que você quer, sonhar com uma mudança, sonhar com uma viagem, eu acho que é muito interessante. Então, a minha forma é dizer assim, à medida que a gente vai se acostumando, que não vai haver... A gente fala assim, você fala assim, antes de completar, vou dizer isso. Dançar na sala. Mas as duas pessoas têm que querer dançar na sala, né? Imagina uma pessoa que chega com uma novidade tão bonita. Seria incrível se um casal consegue dançar na sala, depois de um tempo juntos, nem tem rotina, eu acho, né? Já é um casal com vocação, com uma vocação para o lúdico, né? O que vai acontecer? Alguém vai querer dançar na sala e alguém não vai querer dançar na sala. Então, essa coisa, o diálogo aí para compreender o que é possível, o que não é possível, e essa competência para criar rotinas legais, né? Rotinas que sejam agradáveis. Não sei se ficou muito vago o que eu falei. Não, foi lindo. E aí eu queria só voltar um pouco no que você falou da paixão, que eu amei isso, de que ela se dá pelo proibido. Então, já que não é o apaixonamento, que amor é esse? E como a gente pode identificar? Eu acho que é da Clarice, não é aquela frase, achei que era tédio, mas era amor? Como seria o amor sem essa paixão? Se a gente tentar ser didático, historicamente, a paixão vinha antes do amor, né? Depois, com a convivência, aquilo que se chamava de paixão, ou se chama ainda, virava amor, né? Como se perdesse uma qualidade, né? Por quê? Porque a convivência ia trazendo essa morte do encanto, porque, né, o dia a dia, de novo a rotina aparecendo. Então, para mim, a paixão não era determinante de que o amor seria incrível, né? Depois da paixão, muita gente ficou desiludida com a parceria que estava vivendo. Então, hoje, para mim, esse encantamento, assim, você, né, gente mais adulta, não gente tão jovem, porque as pessoas estão decidindo umas pelas outras, que eu não acho que é escolha, ninguém escolhe ninguém, mais maduras, né? Mais velhas, assim, dentro de vários critérios de gosto, de afinidade, de vida. Essa é a pessoa com quem eu gostaria de passar os próximos anos da minha vida. E o amor é isso, né? Essa pessoa é a pessoa com quem eu gostaria de estar no mundo, essa pessoa. Mas como sustentar essa calmaria? Outro dia eu estava conversando com um homem, e aí até queria ouvir de você se você vê esse recorte de gênero. E ele falou pra mim, era um homem que já tem 60 e poucos anos, então já é um homem que teve alguns casamentos, várias histórias amorosas, e tinha acabado de terminar um namoro. E ele falou pra mim, sabe por que eu terminei? Porque, de repente, eu vi que tinha apagado essa chama. E aí você fala que era quase que esse desejo adolescente. Sim. Mas ele falou, a gente não brigou, o sexo continuava bom, mas algo se perdeu. Eu sinto que a gente fica meio proustianamente em busca do tempo perdido. Ou que é algo que talvez nunca foi, era a projeção do meu ideal, do amor. Por que a gente não está conseguindo sustentar esse... Eu acho que essa fala desse homem de 60 anos, para mim, ela, lógico que tem 1000 elementos para se pensar, mas para mim ela é uma projeção de um amor romântico, né? Que algo morreu durante um tempo, né? Longitudinalmente falando, muitas coisas vão deixar de ser incrivelmente impactantes. E provavelmente, né, depois de adulto, quanto mais adulto ou quanto mais velho, posso falar porque eu sou mais velho do que esse homem que falou isso, talvez poucas coisas fiquem
muito surpreendentes, né? E a gente talvez esteja buscando uma surpreendência muito grande. Então, para mim, a resposta da sua pergunta, que eu acho que eu não estou conseguindo ser assim, muito precisa, é assim, vamos conversar sobre o que estamos vivendo. Por que eu digo isso? Porque hoje foi um dia que eu atendi vários casais em terapia. E é interessante como na terapia as coisas se acendem, né? Por quê? Porque as pessoas passam 50 minutos por semana, um ouvindo a outra, né? Com intervenção de um terapeuta. Aí eu vejo que, é lógico que isso pode não acontecer, porque pode ser que eu ouvi essa pessoa depois de tantos anos falando coisas que eu nem sabia que ela pensava, isso pode levar a uma ruptura também. Mas o encanto tá ali, né? A rotina, os afazeres do dia a dia, as crianças que crescem, às vezes o casal tá ali, aí você olha, putz, estamos nós dois de novo, né? O que não vamos fazer? Então, eu vejo o processo de reencantamento, e podemos dizer de reapaixonamento, né? Porque eu acho que a palavra paixão, ela é muito enganadora quando as pessoas acham que deveriam estar apaixonadas. Nessa rotina, nessa parceria de você ser a minha companheira, o meu companheiro, de você estar aqui, a gente reacende os projetos bons, a sensação boa de estar acompanhada, né? A sensação interessante também se não estiver acompanhado, né? Eu sou uma pessoa que acho super natural que também as pessoas não sejam acompanhadas, mas eu acho que falta assim substituir essa grande alegria do começo pela estabilidade agradável da continuidade. E aí eu não consigo dizer outra coisa que não seja, vamos conversar sobre isso, vamos fazer isso, olha, foi tão legal. Eu digo para os casais, né? Combina de sair uma vez por semana, sentar num lugarzinho, tem gente que não, mas sair custa dinheiro, nem custa tanto, né? Às vezes você pode sentar no lugar e assistir um filme juntos, falar sobre o filme juntos, né? Eu acho que são coisas muito pequenas que, infelizmente, a gente não está acessando, e eu vejo que quando as pessoas se escutam, uau, né? Tá tudo isso dentro de você, né? Puxa, não tinha... Fazer perguntas, né? Nós perdemos muito com o tempo, a capacidade, achamos que sabemos todas as respostas e achamos que não precisamos perguntar nada. Eu acho que nesse processo de conhecimento, perguntar é uma coisa muito legal. O que a gente faz na terapia, né? Perguntar. Então, eu acho que eu continuo imaginando que se mantém, não essa chama, né? Que chama, né? Como assim, né? O que fica na chama? Continua o desejo, continua a vontade de fazer sexo, continua, mas com menos intensidade, e tudo bem, né? Então, será que a gente não está estendendo muito a gente está achando que sucesso é manter essa chama, né? Você vem falando muito da importância do diálogo, da conversa, e te ouvindo eu vejo como eu quero refinar com você isso das qualidades dessa conversa eficaz e amorosa, porque eu sinto que a gente tem falado muito, mas se comunicado pouco, ou se conectado pouco, né? E aí, te ouvindo agora, assim, a fazer perguntas. Às vezes, quando você está muito tempo numa relação, eu percebo que o parceiro ou a parceira fazem a pergunta e você nem ouve a resposta, porque você já ouve a resposta do que você acha que é aquela pessoa, porque você já está com ela há 5 anos. Isso. Então, muitas vezes a pessoa já mudou, ela também está implicada numa reconstrução, mas você está ouvindo só para reforçar essa ideia de, tá vendo? Continua intransigente, tá vendo? Continua demandante, tá vendo? Que tipo, eu até peguei aqui tem o John Gottman, que também trabalha muito com casais, ele fala que tem 4 cavaleiros do apocalipse, que são 4 tipos de comunicação muito destrutivas que ele vê no casal, que é a crítica, o desprezo, a defensividade e a raiva e os ataques, assim, os insultos. Que tipo de comunicação você vê que ela surge como uma tentativa de aproximar, mas a minha tia sempre falava pra mim quando eu era pequena, não é o que você fala, é como você fala. Então, que movimentos de comunicação de casais acabam gerando mais abismos ou falhas de comunicação, e quais seriam boas ferramentas de comunicação? Então vamos lá. Esses cavaleiros, 4 cavaleiros do casamento, para mim, eu vi nessas citações um casamento que já tem uma crise, né? Quando começa a ficar defensiva, crítica o tempo todo. Então, já tem ali um desgaste que, antes de eu pensar que ferramentas eu vou usar,
é preciso ser conversado, né? De novo, o diálogo, né? Sempre invadindo os conceitos. Então, quando o abismo está instalado, eu posso ter todas as ferramentas do mundo de comunicação, não conecto mais, né? É preciso parar e se reconectar. Então, para mim, a crítica é uma prática altamente destrutiva, e alguém pode falar assim, tá bom, então não critico mais, mas por dentro está, né, com absoluto bode, absoluta rejeição à pessoa. Então, a falta de conexão com uma pessoa que eu estou obrigada a conviver vai gerar todo esse tipo de ataque, né? Então, eu acho que uma das coisas, as pessoas perguntam muito para mim, mandam mensagem no meu Instagram assim, qual é a dica para um casamento, um relacionamento ser bom? E eu passei anos dizendo, não tem dica, não tem dica, não tem dica. Agora eu digo, tem uma dica. Fala direito, né? Falar direito. O que é falar direito? Falar direito é falar de uma forma que você seja compreendido ou compreendida e escutar a outra pessoa para que ela seja compreendida ou compreendida. Eu acho que eu ainda não... E aí eu tô falando de diálogo de novo, mas é assim, aprender a dizer, aprender a falar. Que é o que a gente faz na vida, né? Que a gente faz com a criança, né? Falar de sentimentos. O que a gente está tendo, o que você vê que os casais têm dificuldade de dizer e como eles podem exercitar esse aprender a dizer? Tá. Eu acho que os casais têm dificuldade de falar do que eles sentem. É muito fácil falar do outro. Vou dar um exemplo extremamente didático, extremamente bobo, mas eu acho que explica o que eu estou dizendo. Aconteceu um conflito, uma pessoa se sentiu mal, disse assim, você é injusto, você é injusta. Em vez de dizer, eu me senti injustiçada com o que você acabou de fazer. Então, eu acho que pode haver uma forma de explicitar o sentimento que gera escuta. Então, o que está se fazendo? Primeiro, eu acho que falta assunto para os casais, né? Então, por falta de afinidade, e muitas vezes a gente deixou de descobrir coisas que a gente gosta, porque o que a gente fala? A gente fala ou a gente está falando uma coisa que a pessoa gosta, quando a gente fala com um filho pequeno, a gente pergunta assim, como foi sua linha de basquete? Me conte. A gente não quer saber, a gente quer dar uma chance dele se vincular com a gente e falar, né? Então, quando a gente... Ou então, pessoas adultas falam sobre coisas de interesses comuns. Então, eu acho que está faltando muito a descoberta de interesses comuns, e nós estamos falando muito contra o outro, né? Falar contra o outro. Porque você... essa fala mesmo desse homem que você falou assim, porque você é responsável porque apagou a paixão. Eu acho que está faltando... Olha, eu estou desconfortável nesse relacionamento, não estou tão animado. Como é que você está se sentindo? Eu acho que falar direito é perguntar, escutar, explicar, explicitar, que eu acho um verbo fenomenal. Deixa eu explicitar aqui o que eu estou sentindo direito. Não, deixa eu te falar como é que eu me senti quando você me falou isso. Foi isso que você quis dizer? Como a gente não tem tempo, né, de fazer, até porque está todo mundo muito ligado num eletrônico qualquer atualmente, e isso pode comprometer o tempo que se tem. Tenho vários casais no meu consultório que já estão aprendendo a conversar, mas não tem tempo, né, porque uma vida em São Paulo, com crianças pequenas, a gente não tem tempo, depois tem que arranjar tempo. Então, essa coisa de parar e falar de sentimentos e economizar essa crítica o tempo todo ao outro, porque eu acho que essa fala que critica o tempo todo realmente desagrega muito, né? Eu fiz agora recentemente uma análise daquele filme Anatomia de uma Queda. Sim, você chegou a ver? Sim. E até quero convidar vocês a assistirem o vídeo e ouvirem a análise aqui nos players de áudio. E acho que uma das camadas é aquele marido depositar a frustração da carreira dele na mulher. Então eu fico em casa cuidando desse filho porque você escreve e é por isso que eu não consigo escrever e minha carreira não deslancha, ao invés dele lidar com a própria impossibilidade da escrita, com a frustração por não conseguir dar vazão ao processo artístico, com a própria inveja da mulher. Sim. E aí tem esse papel também do a mulher que faz sucesso e o cara não, e tem uma sensação do emasculado. Você percebe muito esse movimento nos casais, que eu tomo a decisão em nome de um projeto conjunto, então vamos mudar de cidade por conta do seu trabalho. Sim. E depois eu te culpo por algo que eu escolhi. Percebo. Ou até nem é um projeto conjunto, é isso, é algo que eu não estou conseguindo na minha vida e eu coloco a culpa no outro. Percebo direto isso, eu percebo a nossa dificuldade a dificuldade que nós temos de nos responsabilizar
pelas nossas questões, né? E como no amor há muita expectativa, então é muito comum acontecer isso. Então a culpa tem que ser de alguém, né? Tem que responsabilizar alguém. Como terapeuta de casais, eu vi isso que você viu no filme, mas eu vi também uma hora que ele se queixa que ela roubou o projeto dele, como terapeuta de casais, né? Eu conseguia ver ali toda a problemática. Na verdade, tudo isso que a gente viu foi na hora daquele depoimento, né? Que tem aquele filme que, para mim, aquele filminho já seria o filme todo, né? Mas ali, a gente aquilo que eu vi ali reverbera muito. Quase que qualquer casal pode ter se identificado com algum aspecto dali, né? Então, eu não faço porque você embarcou no meu projeto, você pegou meu projeto, você está brilhando mais do que eu, sei lá, são tantas camadas ali, né, que aparecem. Então, eu acho que sim, é muito comum nós, no amor, dizermos que a culpa é do outro. Aliás, as brigas de um casal sempre são uma tentativa de responsabilizar o outro, né? Porque se alguém se responsabiliza, não tem briga, né? Não, eu errei aqui, desculpa, eu também errei aqui. Mas assim, você não faz, a culpa é sua, é por sua causa que a gente mora aqui, é por sua causa que eu não estou escrevendo meus livros. Então, sim, Carol, eu vejo direto essa dificuldade. Por isso que eu me bato tanto na questão do diálogo. Porque assim, eu estou sentindo que você está forçando a barra, não está sendo bom para mim. E aí dá tempo de parar, né? Ali a gente vê que tem, aliás, uma raiva extremamente sofisticada, né? Já depurada, né? Tanto que o filme fica nisso, né? Se ele morreu, se ela matou, ou se ele se suicidou, porque a dor era muito grande, né? E ali é uma dor cotidiana, né? A dor da relação mesmo, a dor em toda a sua amplitude. E é possível reverter esses momentos de crise? Porque eu vejo muitos casais nesse looping do ataque, contra-ataque. Eles tentam continuar com o casamento, mas ainda muito contaminados por esse ressentimento. Sim. Como desconstruir essa lógica? Eu acho que tem uma coisa, se ninguém negar os sentimentos e houver a possibilidade de se lidar, e aí eu vou, né, eu não gosto muito de dizer desse jeito, parece que eu estou indicando que eu tenho que fazer terapia de casal, mas quando emperra o diálogo, a possibilidade de compreensão, talvez as pessoas precisem de um mediador, porque tem que sair daquele lugar, o lugar onde, quando a gente vê duas pessoas que formam um casal, 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, se alfinetando numa situação que não tem nada a ver, ali tem a dor mesmo, tem a mágoa. Ressentimento. Então, ressentimento é uma coisa que eu não consigo resolver e eu ponho a culpa no outro, né? Aí eu sinto de novo e a culpa é sobre eu sentir. Tudo isso pode ser resolvido com a expressão do sentimento, né? Ok? Até para concluir que eu não vou dar conta mesmo de você, né, do que você fez, eu não vou conseguir perdoar o que aconteceu, mas isso é dos relacionamentos como um todo. Então, é possível reverter a crise. É assim, brigas, se pede desculpa. Briga é uma crise. Se tenta resolver. Eu acho que toda crise é passível de resolução, sim. Aí, agora vamos ver o quanto cada pessoa está empenhada nessa solução, né? Mas sim, eu acho totalmente. Eu acredito na mudança. Eu acredito que as pessoas vão amadurecendo durante a crise, mudam os anseios. O que eu não acredito é uma pessoa sempre abdicando da responsabilidade dela e a outra pessoa diz, não, então tá bom, a culpa é minha e vamos prosseguir. Aí realmente vai ter um ressentimento muito grande, né? Eu fiz um texto recentemente pra Glamour, que eu falava que a gente deveria pensar no amor menos como mergulhar de cabeça e mais como entrar no mar. E aí tinha um trecho que eu falava que eu acho que em algum lugar a gente espera que uma relação boa, uma relação de amor que dure e seja boa, é uma relação sem conflitos. Sim. Que não existe, ao invés de pensar que a gente tem que ter ferramentas para lidar com os conflitos. E a mesma coisa no mar. Não vai existir um mar sem ondas, sim. Um mar sem mudanças de maré. E ao invés da gente esperar que o mar mude, é como a gente ir aprendendo a ter ferramentas para avançar e recuar. Perfeito. O que são boas ferramentas e práticas cotidianas para a gente poder começar a lidar com os pequenos conflitos sem que eles escalem? Tá. Eu acho que é um conceito a ser revisitado, que
para duas pessoas terem voz dentro de uma relação, elas vão ser diferentes, ok? E elas vão pensar diferente. Então, o conflito vem na não aceitação da discordância, né? Porque discordar de uma pessoa, não tem problema nenhum, vamos discordar, né? Estamos o tempo todo nos expondo a conteúdos novos. Eu tenho certeza que o pensamento feminino contemporâneo se contrapõe muito a um pensamento do patriarcado, por exemplo, pensamento político, né? Então, há diferenças e isso não deveria gerar conflitos. Há conflitos, natural, vamos lidar com o conflito. Então, uma boa prática, capacidade de recuar, muito, muito, muito de reconhecer onde é que a gente errou. Puxa, eu acho que eu estava certa, mas eu me excedi aqui. Então, essa vontade de redesenhar o diálogo novamente em outras bases e a capacidade também de recuar e reconhecer que errou. Eu acho que esse é um grande caminho, porque senão a gente vai ter uma relação onde alguém está calado, né? Só concordando com outra pessoa. E a Esther Perel fala muito sobre a gente manter e cultivar a intimidade emocional. Sim. Como é que você acha que a gente mantém essa intimidade emocional ao longo dos anos numa relação de casal? Eu acho que se valendo daquilo que só o tempo pode nos dar, que é o conhecimento do outro, né? Um dos encantos de uma manutenção de um relacionamento com o tempo, por incrível que pareça, é o tempo juntos. Mas também a ruína, né? Porque o tempo juntos, a gente já discutiu aqui, ele pode matar o encanto. Então, deixa eu aproveitar o fato de que eu conheço essa pessoa, conheço as intenções dela talvez, ou perguntar o que ela pensa disso. Então, a intimidade vem do conhecimento, né? Não existe intimidade, pelo menos a intimidade psicológica, sem conhecimento. Então, saber mais da pessoa, mostrar mais o que está dentro da gente, para que esse conhecimento seja algo a favor da relação e não só aquilo que vem instalar a monotonia, né? Então, o mesmo amigo, né, vira o grande inimigo, né? Dependendo de como a gente lida com ele o tempo, né? Que a gente não traga o etarismo também pro amor. Isso. Né? Você percebe que a gente está trazendo isso? Percebo sim. Antes o sonho era envelhecer juntinho, agora o sonho é começar a namorar um cara novo aos 90. Eu acho que tem. Eu já penso assim, envelhecer juntinhos tem que ter muita harmonia, porque né, envelhecer é uma questão, né? E a gente falou muito do diálogo. Você acha que é importante a gente falar também, elogiar, ser carinhoso? Porque às vezes eu sinto que o tempo também acha que assim, não, mas ela já sabe que eu acho que ela é uma mulher bonita, ou que ela é uma mulher inteligente. Qual a importância da gente focar nas qualidades positivas, mesmo em momentos turbulentos, para ajudar a manter a relação? Eu acho que é essencial. Inclusive eu tenho uma premissa que é assim, lembrar a pessoa do quanto ela é tudo o que ela é, né? Não tanto o que ela fez, mas eu acho que um dos caminhos para a manutenção, isso é uma atitude que gera novidade, né? Um frescor. Então, ressaltar, validar o que a pessoa é, estar atenta, que eu acho que hoje a gente vive um período de muita desatenção em tudo, né? Pode ver, você vai no médico, muitas vezes você não se sente... Tem gente que não se sente sendo atendido por quase ninguém, né? Uma pessoa estava me descrevendo que levou um filho para fazer um teste na natação, mas o professor não era atento. Atenção, né? Alguém te comenta que foi na consulta e não se sentiu olhado. Então, essa atenção pelo outro vai fazer com que eu consiga reconhecer, né, e dizer para aquela pessoa o quanto é importante o que ela faz, o quanto faz diferença. E são essas coisas que vão mantendo, se forem reais, né? Se não for uma tática de... eu acho que uma das coisas que faz uma relação ser muito boa com o tempo, assim, eu continuo me sentindo vista, eu continuo vendo essa pessoa que está perto de mim. Coisas que a gente, né, pensa muito no começo, num date, não sei o quê, e o tempo vai passar, e depois de 5 anos, eu continuo colocando o olhar para essa pessoa, né? O olhar está em desuso também, né? Olhar nos olhos. Eu acho que enxergar a pessoa naturalmente, se eu te enxergo, eu vou validar. Olho para você, se eu olhar para você um tempo, eu vou dizer, Carol, como você é bonita, como você escreve bem, como você... Não tem como eu observar uma pessoa e não ressaltar o que ela é.
eu acho que a gente perdeu muito isso com o excesso de tarefas, o excesso de ações do dia a dia, mas o caminho é esse mesmo que você falou. Que lindo! Espero que essa fala possa ter inspirado vocês. Existem muitos caminhos para que esses amores longevos sejam bonitos, sejam encantados. Amei essa palavra. Verdade, né? Sejam cheios de poesia, de olhares, De afetos e de boas intenções. Lou, muito, muito, muito obrigada por estar aqui comigo de novo. É uma honra e um prazer. Eu te agradeço muito, é muito legal conversar com você. Seu repertório, eu acho... Eu falei pra você, né? Você é o orgulho do Sindicato das Mulheres. Ah, maravilhoso! A gente vai fazer esse sindicato e se unir. Eu tenho esse plano, hein? Eu queria fazer esse ano ainda. Vou jogar aqui no universo, sim, da gente começar a fazer encontros assim mensais ou bimestrais, sim, de mulheres com rodas pra gente se conhecer, conversar coisas interessantes, beber vinho juntas. Maravilhosa. Né? E queria agradecer ao Unlock, que é a nossa parceira dos microfones pedestais. Você também tem um podcast. Os links estão aqui embaixo, tem código promocional para vocês alugarem todos os equipamentos e colocarem sua voz e seu amor no mundo. Nos vemos semana que vem.